Olá pessoal, boa noite. Iniciando aqui mais uma live. Vou convidar aqui o nosso querido amigo Dr. Tulisperbe para falar um pouquinho mais sobre saúde cardiovascular para gente. Esperando um pouquinho aí o pessoal entrar para a gente começar esse bate-papo. Suplementação na parte cardiovascular. Já várias pessoas entrando aí. Vou convidar nosso querido amigo aqui, deixa eu ver se ele já está online. Um minutinho só, pessoal. Enquanto ele está Beleza? entrando. Opa, acho que foi, hein? Tranquilo. Bom demais. Boa Você. noite, meu querido. Tudo bem aí? Como é que tá? Bom demais. Aí. Pessoal, então vamos lá. Estou aí hoje com essa fera. Há mais ou menos um mês atrás e a gente conversou um pouquinho sobre o lançamento de uma linha que a Farms desenvolveu aí com a consultoria, com a ajuda, com o auxílio do Dr. Túlio Sperbe aí, trazendo um pouco da sua prática clínica, sobre sua parte de suplementação, sobre seus cursos, seus estudos, enfim, para trazer aí uma boa ideia aí para a gente, uma ótima opção de suplementação na linha cardiovascular. E aí, a gente hoje vem aqui trazer um pouquinho, falar mais sobre esses suplementos, falar sobre esses ativos, sobre a prática clínica do Túlio aí e também tirar algumas dúvidas das pessoas que já estão fazendo utilização dos produtos. Tem muita gente gostando. Trouxe todos aqui, ó, Boa. separadinhos e bonitinhos aqui para falar sobre cada um deles. Na verdade, ajustar aqui, tirar dúvida, enfim, mas também falar, como sempre, dessa ótima prática que é a Vamos, suplementação deixa eu cardiovascular introduzir para a galera, na que tem uma linha de galera que chegou aí que tá fitoterapia. meio perdida, ó. Tulião, não sei O se você negócio é se o seguinte, só para vocês apresenta. entenderem. Eu tive uma Então vamos ideia lá. maluca, né, um tempo atrás, de tentar fazer uma linha de suplementação cardiovascular, onde eu procurei até grandes indústrias aí, inclusive a Pura Vida, no caso, para a gente poder montar essa linha, True Source também, enfim. A ideia era desenvolver uma linha industrial. E a gente sabe que dentro da indústria a gente esbarra, né, em algumas questões de legislação, a gente esbarra em algumas questões de Anvisa, que são diferentes do que a gente tem dentro da farmácia de manipulação. E aí, nessa época, eu fiquei com isso na cabeça, martelando por quê. Eu queria, na verdade, lá atrás, tentar ajudar o máximo de pessoas possível, né? E a gente sabe que assim, a gente tem bons produtos hoje em dia no mercado, a gente tem bons suplementos no mercado, mas a gente sabe que fitoterápico traz resultados muito superiores em alguns aspectos do que a gente já tem aí no mercado tradicional. E quando a gente pensa, né, em saúde cardiovascular, em linha cardiovascular, a primeira coisa que vem na minha cabeça sempre são ativos da fitoterapia, né, fitonutrientes. E esses ativos são os que são proibidos realmente ali pela Anvisa. Por isso que vocês não encontram no mercado pronto. Assim, Túlio, aonde que eu compro berberine? Você só vai comprar berberine em farmácia de manipulação. Túlio, aonde que eu compro alho envelhecido? Você só vai comprar alho envelhecido em farmácia de manipulação, a não ser que você compre fora do Brasil ou de marcas estrangeiras, né? Então, não é permitido pela Anvisa, né, que as indústrias façam uso desses ativos. E aí, no meio dessa história, o Sávio é farmacêutico da Farms, aqui de Juiz de Fora, e é um grande parceiro que eu tenho já há muito tempo. O Sávio, na verdade, foi um dos caras que me ensinou muita coisa de suplementação, e é verdade isso, é verdade, cara, é verdade. E aí, cara, eu Quem numa dera. conversa com o Sávio, eu falei, cara, pô, sempre tive vontade de fazer isso, tal, tal, tal. Ele falou, por que a gente não faz na Farms? Aí eu falei, cara, tem a questão toda legal minha, né, como médico. Eu não posso fazer linha de suplementos, eu não posso ter meu nome vinculado a nenhuma linha, nem nada, nem nada, pá, pá, pá.
Aí o Sávio falou com o Pedro, que é o dono da Farms. O Pedro teve uma ideia. Falou, cara, vamos fazer o seguinte: você não vai ganhar nada com a linha, mas a gente paga para você pelo desenvolvimento dessa linha numa forma de consultoria. E aí fica tudo legalizado e a gente que vai lucrar. Eu falei, pô, eu vou estar entregando meu filho na mão dos caras, né? Para os caras ganhar dinheiro. Mas, pô, pensando como eu sempre pensei, eu quero ajudar as pessoas. Eu falei, cara, vamos nessa, mas vai ser bem pago. E aí me pagaram bem, diga-se de passagem. Falei, vamos embora, vamos fazer acontecer. Então, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho e contar para vocês um pouquinho de como que foi essa história desse desenvolvimento, do que eu pensei em cada um desses ativos, do que compõe essa linha, do que foi o meu raciocínio mesmo na hora de ir montando. E vocês vão aprender muito hoje sobre suplementos cardiovasculares, para que usar, como usar, para qual dose usar. Vocês vão conseguir ver isso na prática clínica hoje. Então é uma live que eu nunca fiz mesmo, assim. E hoje é uma live boa para vocês. Então, primeira coisa, quem estiver aí e não estiver online, manda um aviãozinho para a galera para poder chamar para a live, porque essa live vai ficar gravada no perfil da Farms, mas quem estiver aqui ao vivo, pô, consegue tirar dúvida, escrever, trocar uma ideia. Então é bem melhor também para a gente nesse sentido. Então, vamos lá. Primeira coisa. Hum, Você falou, você falou um negócio aí, Túlio, só te cortando, você falou um negócio aí espetacular. Aconteceu isso hoje, inclusive. É, quando a gente vem nessa ideia do desenvolvimento para atender o máximo de pessoas possíveis, a gente tenta, lógico, com produtos e conhecimento, trazer um norte para essas pessoas, né? Hoje no balcão da farmácia de Três Rios, que eu estava lá, estava com uma paciente lá e ela falou assim, nossa, eu queria usar muito resveratrol em gotas. Eu falei, resveratrol em gotas? E aí eu tentando explicar para ela, só que tinha uma propaganda de um produto X totalmente enviesado, passando resveratrol em gotas. A gente sabe que não é a melhor, enfim. Então a gente quando e ela assim, nossa, eu gosto de ler muito, mas eu estou totalmente perdida em o que usar, como usar. Então assim, a ideia é trazer acessibilidade, igual você falou, ao máximo de pessoas possíveis. Então a gente separou ativos específicos junto com a prática clínica, nos preocupamos com o tamanho de cápsula, qual tipo de cápsula, frasco, enfim, tudo para ter uma acessibilidade maior e as pessoas terem um norte do que utilizar com respaldo médico, com respaldo farmacêutico, de uma forma muito mais isso que você falou é tranquila muito no dia a dia. importante, porque a gente vê no Então, mercado hoje hoje, foi né, colocado muito suplementos bem. de tudo quanto é jeito que vocês puderem imaginar, né? E uma das coisas, para quem me conhece aqui, me segue, me acompanha, sabe, é que eu não entro para brincar. Então, o que eu falei com o Sábio lá no início, com o Pedro, que é o dono da Farms, foi o seguinte: a gente vai desenvolver, mas a gente vai fazer produtos que realmente funcionem, sem economia porca, e que a gente vai conseguir trazer resultado para o paciente. Esse foi o primeiro ponto para eu poder acreditar no projeto. E o segundo ponto, eu falei com eles, a gente vai tentar economizar o máximo possível na matéria-prima, no lucro final, no valor ali para marketing. A gente quer, na verdade, repassar o menor preço possível para o consumidor final. Por isso que vocês não estão vendo, a Farms faz de vez em quando promoções, né, de final de mês, cupom e não sei o quê, e a linha Card não entra nessa promoção. Por quê? Cara, já está no melhor preço possível. Não tem como, não tem para onde correr. E assim, ó, é um preço de lançamento. É um Verdade. preço para vocês aproveitarem, é um preço para vocês olharem mesmo com carinho, porque vai chegar um ponto que vai ficar insustentável. O valor que está é insustentável no longo prazo. Então, aproveitem, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, a ideia da linha era trazer resultado e trazer acessibilidade através de preço e qualidade. Então, isso era uma coisa que eu não abria mão de jeito nenhum. E aí tem muita gente que depois fica me questionando, mandando direct e tudo, o seguinte: ah, Túlio, mas essa dose não tá baixa, essa dose é pouco, essa dose é muito. Eu posso combinar com não sei o quê? Vamos falar do Vasguard também. Fica aí, Ivani, a gente vai falar de tudo. O que eu posso fazer para poder manter uma dose que seja meio que padrão para todo mundo? Porque olha só, vocês têm que entender o seguinte: uma coisa é o paciente que passa uma consulta comigo e eu consigo individualizar tudo que esse paciente precisa. A dose de vitamina D que ele precisa, a dose de B12 que ele precisa, a dose não sei o quê. Eu consigo montar, através de uma prescrição magistral, uma suplementação otimizada para os exames daquele paciente, para aquele perfil daquele paciente, para o resultado que eu quero com aquele paciente. Quando a gente monta
uma linha que a gente vai abranger muitas pessoas, a gente tem que pensar no primeiro ponto, segurança. Então a gente não pode colocar nada ali em doses muito altas ou muito excessivas que para algumas pessoas possam fazer mal. Um grande exemplo que eu gosto de dar é da vitamina D. A gente botou 2.000 UI de vitamina D no sexteto. Por quê? Sexteto só tem 30 cápsulas, sim, Kátia. Eu vou mostrar depois isso para você. Mas assim, ó, a gente colocou 2.000 UI de vitamina D, por quê? Eu tenho paciente no meu consultório que com 2.000 UI de vitamina D chegou a 148 de vitamina D. 148. E eu tenho paciente no meu consultório com 18.000 UI de vitamina D que não passa de 45. Então, existem questões individuais. E aí, você tem a facilidade de ter a dose de 2.000 UI, que é uma dose padrão para a maioria das pessoas que vai trazer um benefício já. E caso precise, você pode dobrar. Ah, posso tomar 2 comprimidos do sexteto? Pode, porque a gente colocou dose de segurança para você poder tomar de 1 a 4 cápsulas ao dia. Então, dá para você ir tateando a tua dose também, de acordo com os resultados, enfim. Então, primeira coisa, segurança, eficácia, custo e a ideia de trazer isso de uma forma acessível para todo mundo. Agora, sabe, vamos começar a falar um pouco dos ativos, porque o pessoal já está aqui questionando toda hora, perguntando. Bora, Vamos começa lá. aí. Vamos falar desse carinha aqui? Preço Control? Ó, vamos lá. O Preço Control, pessoal, eles têm 30 cápsulas, tá? Em cada cápsula dele tem ativos como quercetim, alho envelhecido, magnésio taurato e a beterraba extrato seco. A gente vai passar ativos por ativos aqui, discutindo sobre eles, mas o primeiro aqui, ó, o próprio nome diz, tá? Preço Control, auxílio aí no controle da pressão arterial com ativos específicos para essa área, tá? E um dos primeiros ativos que é, é um dos meus queridinhos até, ele não aparece só no Press Control, mas ele aparece em outros também, que é o alho envelhecido, né, o Túlio? Ele aí padronizado em S-alilcisteína, e o legal que uma coisa que você falou aí, Túlio, sobre estudos, né, científicos, né? Então Então, vamos. vamos E lá. aí, tem estudo Isso, nisso, isso esses é uma coisa que eu falo fitoterápicos com que você todo está mundo. falando Aliás, é o aqui, que você vai mote do falar? meu Como é, curso como é para que profissionais de funciona isso? saúde, né? Suplementação é ciência, né? A gente nunca faz nada que não seja baseado em ciência. Então, todos os meus pacientes usam ativos baseados em ciência, todos os meus alunos aprendem a prescrever baseado em ciência, baseado na literatura médica. Quando a gente pensa em alho envelhecido, a gente tem bons estudos para várias áreas do coração. E a gente vai falar sobre eles ponto a ponto em cada uma delas. Mas quando a gente pensa em controle de pressão arterial, a gente tem bons estudos mostrando redução de pressão arterial a níveis, só para vocês terem uma ideia, de um diurético tiazídico, que seria mais ou menos uma redução aí de 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e 5 na diastólica. Então, a gente está falando que só esse ativo, o alho envelhecido, ele teria a condição de abaixar aí uma pressão que estaria 13 por 9 para 12 por 8 e meio, tá? É... A ideia, gente, não é aqui ficar fazendo propaganda. Então, assim, ó, qual o telefone da farmácia? Cara, clica aqui em cima, ó, no negocinho da farmácia ali, depois vocês vão lá no direct, pega telefone, conversa com eles. Eles estão ali para vender, eles querem vender para vocês. Eu não. Eu não. Tem o link, tem o link, tem o link de toda a linha ali, tá, pessoal? Quem tiver dúvida, tem o link da linha ali, só clicar lá na bio, lá já tem separadinho todos os ativos que a gente está conversando. Então, talvez você quer acompanhar junto conosco aqui, pode abrir a página no site lá para ir acompanhando o que a gente está falando. Então, tem tudo já bem E, descrito aí e na, na dúvida que vocês própria, sempre na têm, eles própria mandam pro linha Brasil nossa, no inteiro, gente. nosso próprio, na Tá? nossa Eu própria tenho bio para ali, fora, inclusive. Eu tá? tenho paciente meu de fora do Brasil que eles mandam para fora do Brasil. Então, eles mandam pro Brasil inteiro. Continuando, então. O alho envelhecido, ele tem esses estudos. A quercetina, a gente tem bons estudos. Para quem não sabe, quercetina. O alho envelhecido é fácil, né, gente? É o alho que vai passando por um processo ali de envelhecimento, de maturação, ele fica negro. Então, alho negro, alho envelhecido é a mesma coisa, o pessoal costuma me perguntar isso. E esses estudos, eles mostram que esse extrato do alho envelhecido, ele tem esse potencial benefício de redução de pressão arterial. A gente tem a quercetina, que é um flavonoide presente em maçã, cebola, roxa. Você consegue encontrar a quercetina. E a gente tem bons estudos com altas doses, aí não é dose baixa de quercetina, mostrando benefício de redução de pressão arterial num nível semelhante, um pouquinho inferior ao alho envelhecido, tá? Só que o que acontece?
Se a gente fosse colocar, aí que vem a questão que eu falo para vocês do desenvolvimento do produto. Se a gente fosse colocar, por exemplo, uma dose alta de quercetina, não ia caber na cápsula. Então ia ficar muita cápsula. O que, que eu fiz junto com o Sávio? A gente pegou o quercetin. O quercetin é um ativo da quercetina concentrado, altamente biodisponível, e essa biodisponibilidade aumentada dele através de tecnologia faz com que você possa usar uma miligramagem menor. Então a gente usa uma miligramagem menor, aumentando a biodisponibilidade daquele ativo para caber num comprimido. Essa é a ideia, tá? Junto a isso, a gente botou o magnésio, né? O magnésio dentro da questão de controle de pressão arterial, o melhor magnésio que tem é o magnésio taurato, tá? Então, o magnésio taurato foi o que a gente escolheu, porque ele está associado com taurina, e a gente tem estudos mostrando que esse tipo de magnésio, ele consegue reduzir a pressão arterial melhor do que magnésio de malato, magnésio quelato, bisglicinato, outros tipos de magnésio. Então, a gente tomou cuidado também de colocar o melhor tipo de magnésio para o controle de pressão arterial dentro do press control, tá? Então, na hora que você olha o press control com alho envelhecido, quercetina, o magnésio taurato, tem mais alguma coisa nem é beterraba, o extrato de beterraba, gente, só para vocês terem uma Beterraba. ideia, tem estudos com suco de beterraba baixando pressão arterial de ser humano. Então, assim, vários estudos com isso. E dentro da farmácia magistral, a gente tem como concentrar esse suco através do extrato seco da beterraba, tá? Então, a gente colocou esse extrato dentro também da cápsula. Então, quando você tomar uma cápsula, você está usando extrato de alho envelhecido, extrato de beterraba, magnésio taurato e o quercetin, tá? É, no mercado não tem nada igual a isso para controle de pressão arterial. Então, a gente colocou o nome de Press Control para poder realmente lembrar que você vai usar para controlar a tua pressão arterial. Túlio, dúvidas recorrentes no meu Instagram quando eu falo sobre isso. Posso, então, parar de tomar o meu remédio para usar o Press Control? Não é essa a ideia. A gente não criou para isso. A gente não criou para trazer conflito com nenhum médico, com nenhum profissional de saúde, nem nada. O que você pode fazer é usar o Press Control tomando o suplemento, tomando o remédio, e aí acompanhar a tua pressão arterial. Quando você acompanhar a tua pressão arterial e ver que ela caiu, conversar com o teu médico, que a tua pressão está ficando baixa com o remédio, e aí o teu médico vai ser o responsável pelo desmame da medicação. Não tomem essas atitudes de, olha, eu vou substituir estatina pelo remédio de baixar o colesterol sozinho. Eu vou. Não é essa a ideia, não foi para isso que eu desenvolvi a linha Card, não foi para isso que o pessoal da Farms topou entrar nessa, tá? A gente colocou realmente para poder auxiliar. Agora, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu sou um paciente que estou com uma pressão de 13,5 por 9 e não tomo remédio nenhum. Eu posso tomar o press control para ver se baixa a minha pressão? Claro que pode. Lógico que pode. Lógico que pode. Tá? Então, usem isso de uma maneira sábia, inteligente. Tem vários profissionais de saúde, Brasil afora, já até suplementando os pacientes deles com a linha cardio já montadinha, prontinha. Porque, pô, o cara não precisa nem de montar mais a fórmula está pronta para o cara. Então, o profissional, em vez de montar a fórmula, ele vai lá e já manda o press control para dentro. Então, também é uma outra possibilidade dentro dessa proposta. Então, o press control, um suplemento para você poder usar de 1 até 4 comprimidos ao dia, que a gente colocou, não, de 1 a 2 comprimidos ao dia ou 4? 1 a 2. 1 a 2 comprimidos ao dia, tá? De 1 a 2. Essas doses, De 1 gente. a 2. Pode falar. Isso. E aí eu queria só deixar um adendo aí que o Túlio falou um negócio muito interessante no Press Control e toda a linha. Muitos médicos que estão até aqui com a gente hoje têm se dosado a própria suplementação do paciente em cima das formulações. Igual o Túlio falou ali, ele vai começar tomando, então o próprio médico pode. Olha, passar o Press Control 1 dose por dia e pode até subir para 2 doses por dia, ele mesmo ali manejando a prescrição do paciente dele em cima desses produtos. Isso tem acontecido, profissionais de saúde têm pedido para a gente, sabe? Me fala um pouquinho mais sobre o Press Control, me fala um pouquinho mais sobre a linha cardio, como que eu posso usar. Então, tem muita gente, principalmente o sexteto, todas as formulações, os próprios médicos estão ali iniciando com 1, 2 cápsulas. Como é uma fórmula muito bem desenvolvida por um profissional muito bem gabaritado, vamos assim dizer, né? Ele pode ali, junto com ele, já confiar naquela formulação para poder fazer a utilização conforme ele desejar, tá? Então, tem muito médico utilizando também essas formulações.
E sim, é difícil não, é impossível pelos detalhes que a gente teve em cada formulação essa pessoa encontrar esse produto em outro lugar. Então a gente lutou com fornecedor de embalagem, fornecedor de matéria-prima, a gente fez várias reuniões, várias e várias, no intuito de tentar atender o máximo de pessoas possíveis. Então, Não, eu ia falar no que o pessoal está press-control, perguntando ali. A eu dose é acho um que... Você comprimido queria mesmo, colocar tá, mais gente? alguma Então, coisa tudo que nele, a gente Túlio? fez aqui, na verdade, isso é uma outra coisa que a indústria faz muito, né? E aí faz mais no É, ômega, eu vou mostrar isso para vocês depois. Mas, assim, eles têm a mania de colocar assim, ó, uma dose equivale a 2 comprimidos, uma dose equivale a 3 comprimidos. Aqui não, é uma dose, é um comprimido, tá? Então, quando vocês adquirirem aí 30 comprimidos, vocês estão adquirindo o tratamento mensal já, né? Ah, não, eu preciso tomar 2 doses. 2 frascos de 30, aí tudo bem, tá? Então, essa é a ideia. Já estão te chamando de Serginho Ron de Acoff aí, velho. Isso aí eu acho um vacilo, mas não vou falar que eu acho igual, não, porque tudo bem. Vamos momento lá, muda fala aí, live vai aí. lá, Cenourão. Ó, desculpa, sabe? Manda. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, então. Vamos falar da segunda-feira aí. Esse que eu gosto muito também. Colis Control. Isso aqui tem atendido muita gente. Muita gente com um pouquinho já de alteração no colesterol. Muitas pessoas já tentando aí se salvar do aumento da utilização de estatina. Até próprio médico mesmo, sabe? Esse paciente pode utilizar esse produto junto com estatina. Como que eu posso fazer a utilização dele? E aí, nesse aqui, se você quiser já, Uhum. eu acho que foi a. Quem perguntou do Vasguard, acho que foi a Eni que ela chama, né? Perguntou se a gente vai falar do Vasguard. A gente vai falar do Vasguard agora, tá? Então, o Press Control ele é um produto também, esse aqui com 60 cápsulas, tá, pessoal? Ele tem arroz vermelho, policosanol, Vasguard e coenzima Q10, tá? Esse aqui você pode tomar. Você quer falar um Vamos, pouquinho sobre as questões? Vamos falar primeiro vamos, 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 dos vamos, vamos. ativos, Túlio? Olha Depois só, a gente então, continua só sobre para vocês terem uma dosagem, como noção, tá? Eu utilizar, posso enfim, dizer que tá? dentro da minha especialidade, dentro da cardiologia, é, a minha maior busca, a minha maior procura dentro do consultório é questões relacionadas ao colesterol, são questões relacionadas à melhora de controle de colesterol, de redução de colesterol, e de abaixar o colesterol, que é uma preocupação sempre muito comum de todo mundo ali. Então, eu tenho uma expertise, né, um know-how aí de pelo menos 4 a 5 anos, mais 5 a 6 anos, usando suplementação para poder baixar o colesterol. E eu estudei muito sobre isso, mas muito, 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 muito. E eu já olhei suplementos para baixar colesterol de todos os países, não estou falando do Brasil, não, de todos os países que você puder imaginar na tua vida. E eu nunca encontrei nada realmente efetivo. Você teria que sair colocando um monte de suplemento, combinando um monte de suplemento comprado pronto para poder ter alguma eficácia. Aqui vale a mesma coisa que eu falei anteriormente do Press Control. Então, o que a gente está usando dentro do Coles Control? A gente está usando fitoterápico. E aí, quando a gente quer usar para controle de colesterol, não tem nada melhor do que fitoterapia. Primeira coisa é o seguinte: o Redis Rice, que é o arroz vermelho fermentado, você encontra ele pronto fora do Brasil. No Brasil, a indústria não pode fazer. Você pode encontrar ele pronto de farmácia de manipulação, tá? Isso aí você encontra, mas de indústria você não encontra. No Brasil, fora, você encontra ele. O Redis Rice ele está presente na nossa fórmula, tá? Então, ele é um suplemento que funciona muito para reduzir o colesterol. O grande problema é que todo mundo fica na dúvida do Redis Rice ser uma estatina. Virou um mito isso, na verdade, né? Só para vocês terem uma ideia, o Redis Rice ele não é uma estatina, mas ele tem 8%, mais ou menos, tá? Mais ou menos, é exatamente isso. 8% da capacidade dele como se fosse um agente estatina-like, ou seja, ele funciona como uma estatina. Só que é 8%. Os outros 92%, verdade, tem o Monaless, perdão, Ivani. Tem o Monaless que você pode comprar em drogaria mesmo, mas aí é da indústria farmacêutica, tá? Drogaria. Você consegue, na verdade, ali 8%, 92% não tem nada a ver com estatina. Então, outros mecanismos de ação, eles fazem com que o Redis Rice seja muito efetivo na redução do colesterol. Só que o que é a grande sacada do Cholesterol Control? A gente combinou vários ativos com mecanismos de ação semelhantes e sinérgicos
para poder ter uma potência de ação máxima. Então, se você comparar, por exemplo, o Monaless, você deu o exemplo, com o Cholesterol Control ele abaixa muito mais o colesterol do que o Monaless de forma isolada. Por quê? Além do Redis Rice, dentro dele, a gente colocou o policosanol. O policosanol é um álcool derivado da cana-de-açúcar, onde ele tem um potencial de redução de colesterol também a nível hepático, a nível entérico, a nível intestinal, que ajuda muito nesse controle da pressão arterial. E a gente colocou um fitoterápico que tem exclusividade no mundo inteiro, que chama Vasguard. O que é o Vasguard? Vasguard é um fitoterápico italiano. Italiano, que quem produz é a Indena, um laboratório italiano, que é trazido para o Brasil pela Ibero Magistral. Então, ele é um ativo de farmácia de manipulação. Só na farmácia de manipulação que você acha ele. O grande diferencial desse extrato de bergamota para os outros que você encontra no mercado ou nas indústrias é uma tecnologia que a gente chama de tecnologia fitossome. O que é essa tecnologia? Ele é microencapsulado. Então, cada partículazinha dele é como se fosse envolto por uma membrana e isso torna esse ativo altamente biodisponível. 8 vezes mais biodisponível do que você encontraria no mercado normalmente. Então, o grande problema do extrato de bergamota, que não funciona na maioria dos casos, é justamente a baixa biodisponibilidade dele, que foi resolvido com essa tecnologia fitossômica. Então, do mesmo jeito que a gente pegou o quercetin na primeira fórmula do Press Control, a gente pegou o Vasguard nessa segunda fórmula justamente por essa capacidade fitossome de aumento de biodisponibilidade. Ah, Túlio, mas é muito caro. É muito caro. É muito caro. E aí, o que a gente fez? Eu já conversei, eu tinha acesso ao pessoal da Indena e da Ibero. Eu, junto com o pessoal, fui pessoalmente pedir para poder fazer um valor especial para colocar dentro da fórmula, para a gente mostrar esse ativo no mercado brasileiro. Então, é meio que uma coisa assim, surreal o valor que está esse Cholesterol Control, porque você não vai encontrar nada semelhante a isso no mundo. Não estou falando no Brasil, não. No mundo, no mundo, no mundo, no mundo. Então, para mim é um ativo ímpar aí, uma capacidade ímpar de redução de colesterol. Esse daí, pela quantidade de miligramagem, não ia caber tudo em um comprimido. Então, o que a gente preferiu fazer? A gente preferiu fazer a dose em 2 comprimidos, só que não são 2 comprimidos para você tomar de uma vez. Você precisa tomar um comprimido de manhã e um comprimido à noite. Vai ter a potência máxima dele. E você pode chegar até 4 comprimidos ao dia. 2 de manhã e 2 à noite. O que vai determinar isso? Cara, acompanhamento do nível de colesterol, que está o teu nível de colesterol. Então, com um, não vai abaixar tanto. Com 2 é a dose que eu pensei em passar para vocês. E 4 já teria uma dose alta que dá para usar, mas que talvez nem todo mundo precise. A maioria não vai precisar. Beleza? E só um detalhezinho aqui, Túlio, a gente acabou passando direto por ele, e ele, o ativo da coenzima Q10, que ainda faz um auxílio enorme, barra Vamos. gigante, Eu, para eu, quem toma eu estatina deixei a também. CoQ10 Vamos por falar último nessa um forma, por pouquinho quê? dessa A mega coenzima fera Q10 aí? no Cholesterol Control, ela não tem função de reduzir o teu colesterol. Então, coenzima Q10 não abaixa o colesterol de ninguém. Tá? Coenzima Q10 está nessa fórmula por quê? Porque tanto o Vasguard quanto o Redis Rice, eles podem bloquear a via do mevalonato. E essa via bloqueada, gente, os rótulos, se vocês quiserem, pega, olha só. Tem um post no meu Instagram. Quando eu fiz a linha cardio, eu fiz um post. E eu botei a foto em alta definição lá de toda a linha. Então vocês podem ver lá naquele meu post, eu fiz até um texto bonitinho, emocionado e tal. Lê o texto também, me dá uma moral, comenta, fala, ô, que lindo, tal, tal, tal. Tá? Dá uma olhada lá no post lá. É uma foto de toda a linha ali. E aí eu escrevi bastante coisa ali. E até os ativos estão lá também. A coenzima Q10, eu coloquei na fórmula por quê? Então, a gente tem o Redis Rice e o Vasguard que podem bloquear essa via do mevalonato. E esse bloqueio da via do mevalonato, ela pode, lá no final, diminuir a produção de coenzima Q10. Então, para evitar a redução da produção da coenzima Q10, a gente já pegou e já montou, colocando a coenzima Q10 de uma maneira que não vai faltar a coenzima Q10 para vocês. Então, já é um suplemento com o efeito colateral combatido junto com o que está ali dentro da fórmula, tá?
Fantástico, Túlio, fantástico. E assim, mais uma vez aqui a gente falando do Vasguard, ou seja, um ativo específico, caro, não é um ativo barato, mas que a gente lutou ali para ter o acesso a ele também, para trazer mais um produto com bom acesso aos pacientes. Pera Falando aí, ô, em sabe? Fizeram uma ativos pergunta interessante ali, ó. diferenciados, produtos A coenzima Q10 diferenciados, é fitossômica. Cara, esse, não é. Sabe por quê? Olha vamos só. A lá. ideia do Cholesterol Control não é te dar a melhor coenzima Q10 do mundo. A ideia do Cholesterol Control é te dar o melhor suplemento para baixar o teu colesterol do mundo. Então, se a gente começa a colocar tudo de bom do melhor, aí em vez de você pagar o valor X, você vai pagar 2x. E aí vai chegar um ponto que ninguém vai conseguir trazer isso para a vida real. Então, quem quer uma coisa muito top, você tem que marcar consulta. Aí dá para colocar Cavaque 10, com Curate, com. Aí eu brinco. Mais Berry, Vasguard, Quercetin. Cara, o céu é o Barry, limite. mais Eu Barry. tenho paciente, o sabe disso. Eu tenho paciente que gasta ali R$ 4.500, R$ 5.000 por mês com suplementação. Só que, cara, eu vou colocar isso dentro de uma linha de acesso para a população? É óbvio que não. Por quê? Porque vocês não vão comprar, óbvio. Então, a ideia era, igual eu falei no início da live, trazer acessibilidade a bons preços. Beleza? Essa é a ideia. Bora, Sérgio. Perfeito, isso mesmo. E aí, Túlio, a gente está falando de exclusividade, produto diferenciado. Esse aqui é muito queridinho também, gosto dele bastante. Essa fera aqui, Super EPA, um ômega 3 diferenciado, digo, no mercado nacional. Talvez até internacional, porque eu ainda ninguém me mostrou nada. Mas aqui a gente está acostumado a ver aí ômega 3 mega DHA, 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 que é uma parte do ômega 3 para desenvolvimento cognitivo, né? Porém, aqui a gente está falando de um produto específico para saúde cardiovascular, com estudo assim, para mim, fantástico, estudo enorme. Túlio vai falar um pouquinho mais dele aí. Mas aqui está um ômega 3. Na hora que você estiver procurando um ômega 3 específico para o coração, tá aqui, ó. EPA, EPA, Super EPA. Aqui é o diferencial dele. E no mercado, Super pelo menos EPA, não, cara. Vamos falar nacional, um nome bonito, que não eu conheço pensei outro. nesse nome com carinho. Super EPA, Super EPA, Super EPA. Olha EPA. só, gente. Vamos lá. Da onde saiu a ideia do Super Vamos EPA, lá, tá? Super EPA, tá na mão. Eu, cara, desde 2018, 19, sempre busquei um ômega concentrado em EPA. E eu nunca encontrei. Pra vocês terem uma ideia, nessa época foi quando saiu um estudo que chama Reduce It. Tá? Esse estudo foi um estudo publicado no New England Journal, onde ele mostrou o seguinte, que pacientes que usavam 4 gramas de EPA, não é 4 gramas de ômega 3, não, 4 gramas de EPA por dia, diminuíram infarto, reinfarto, AVC e triglicérides, mas de nível assim, redução de triglicérides de 30%, redução de mortalidade geral, enfim, foi um baita de um estudo. Nessa época, os cardiologistas pararam um pouco o preconceito com relação ao ômega, né? E eles começaram a enxergar valor no ômega. Por quê? Porque a indústria farmacêutica nos Estados Unidos lançou um Pure EPA. O que é um Pure EPA? Era um ômega puro em EPA. Então, lá tem um comprimido que tem 1 grama de EPA por comprimido. Tá? Só para vocês terem uma ideia de valor. Uma cartelinha de 30 comprimidos desse de Pure EPA lá é US$ 230. Então a gente está falando de mais ou menos R$ 1.000 uma cartelinha de 30 comprimidos. Tá? E aí no Brasil não tinha, e eu ficava de mãos atadas procurando um ômega concentrado em EPA. O que a gente tem hoje no mercado brasileiro, assim, de bons ômegas, eles chegam a 360 miligramas de EPA por comprimido. Não estou falando por dose. Se vocês forem olhar por dose, aí que vem o negócio, que mora o perigo. Tem muita empresa, aliás, todas as empresas, eles colocam a dose do ômega 3 acima de um comprimido. Então, eles colocam lá assim, ó, esse ômega contém 990 miligramas de EPA. Aí você vai olhar, uma dose equivale a 3 comprimidos.
Está escrito em cima ali na descrição, assim, ó, uma dose igual a 3 comprimidos. Então, você tem que dividir por 3. Então, 990 dividido por 3, 330. O padrão dos ômegas nacionais, inclusive o da Farms lá, que é o ômega concentrado, que é o que acompanha o sexteto, que a gente vai falar mais Eu para acho. frente, ele é um ômega que tem esse padrão, mesmo padrão nacional, 330 de EPA por 222, 220 de DHA. Quando a gente está falando do, IP, do Super EPA, é um óleo de peixe ultra, mega concentrado e purificado em EPA. Por isso não existe selo. Esquece MEG 3, esquece IFOS, porque ele é um ômega que tem um outro processo de fabricação. Então ele passa por concentração, tá? E esse ômega, a gente consegue concentrar ele no máximo, 700 miligramas de EPA por comprimido. Então, a gente está falando aqui de um ômega que tem mais de 2 vezes concentração de EPA do que os ômegas normais e tradicionais que vocês têm no mercado, tá? Com uma outra vantagem, ele tem um pouquinho de DHA junto, ele tem 100 miligramas de DHA junto. Então, se você pegar uma cápsula de 1 grama, por exemplo, se você pegar a maioria das cápsulas de 1 grama que tem no mercado, tá? A maioria é de 1 grama. Dentro desse 1 grama, é mais ou menos 550 miligramas a 600 miligramas de ômega 3. Sendo que disso é 2/3, vai, mais ou menos, de EPA, 1/3 de DHA. Esse a gente está falando de 800 miligramas de ômega 3 por cápsula. 800 miligramas de ômega 3 por cápsula, tá? E não tem nada igual. Então, assim, é o ômega que eu estou usando já, desde quando eu estava desenvolvendo com o Sábio, eu parei de usar os outros ômegas, estou usando só ele. Então, por que eu estou usando ele? Porque eu preciso de mais EPA. Então, para quem é interessante esse ômega puro em EPA? Para todo mundo? Não, cara. Olha só. Se você não tem problema nenhum de saúde cardiovascular, não tem placa, não tem um perfil inflamatório muito ruim, não tem, sabe, nada. Você pode usar um ômega tradicional. O ômega, por isso que o ômega que está no sexteto é o ômega concentrado tradicional, tá? Agora, se você é um paciente que tem placa, que tem stent, que tem cirurgia de revascularização, que tem um perfil inflamatório elevado, que precisa de altas doses de EPA, esse é teu ômega. Então, entendam essa diferença, que também não gasta dinheiro à toa. Tipo assim, eu não tenho nada. Então, toma um ômega concentrado ali e pronto, acabou. Você não precisa de pegar esse daqui. Agora, se você tem placa, se você tem cirurgia, se você tem stent, aquelas plaquinhas que todo mundo fica falando na carótida, depois a gente vai falar de um outro ativo para isso, o Super EPA é para você. Tá? Triglicérides alto, perfeito, Dani. Triglicérides alto, lá nas alturas, quero tomar uma quantidade concentrada de EPA. Esse daqui é o ômega para vocês, tá? Perfeito. E o mais interessante que o Túlio falou é uma cápsula, gente. É 700 miligramas de EPA em uma cápsula. Ele é muito concentrado. E aí volta a falar dos profissionais. Já tem profissionais fazendo utilização do nosso ômega 3 concentrado, com indicação do ômega 3 super EPA em conjunto, fazendo aquele trabalho ali em pacientes com problemas cardíacos. Então, há também a mistura de 2 ômegas para tentar atingir a Eu tenho quantidade de feito isso, EPA, mas né, também não cara? Eu tenho feito deixar bastante isso de utilizar a quantidade de porque olha DHA só, também. os meus pacientes são Então, idosos e coronariopatas, por exemplo. Cara, eu sei da importância do DHA para o desenvolvimento cognitivo deles. Então, eu não vou usar o Super EPA de forma isolada, entendeu? Agora, Túlio, cara, eu não preciso de DHA agora. Então, eu estou usando Super EPA isolado. E aí, não estou usando um comprimido, porque a dose dos estudos é de pelo menos 2 a 4 gramas de EPA por dia. Então, Túlio, aí eu tô falando de mim, tá? Túlio, tô tomando 5 comprimidos do Super EPA por dia. 5 comprimidos por dia, para chegar em 3,5 gramas de EPA por dia, que é o que eu preciso tomar para minha saúde nesse momento, tá? Cada um vê direitinho a dose que tem que usar e tal, mas é de 1 a 5 comprimidos por dia que vocês podem usar, sem mais, não usa mais do que 5, tá? 5 é o limite. perfeito. Vamos lá. E aí, Túlio, você estava falando sobre placa de carótida, placa na carótida, toda essa parte. E aí, esse aqui, eu acho que é um dos que você falou que na nossa última live aí, é o que mais gostou, um dos que mais acha que atende
problemas a nível de artéria. Vamos lá, prova vascular. Aqui também encontra o nosso querido alho envelhecido, centelha asiática, vitamina K2 e O picnogeniol. provascular, Tá aí, ou seja, ó. eu falo que ele é o meu queridinho, por quê? Ele é o que tem maior embasamento científico, cara. Então, assim, tem muito estudo e cada um dos ativos que está ali dentro, ele foi pensado baseado nesses estudos. Então, quando a gente pega, para quem que é o provascular, tá, gente? Só para vocês entenderem primeiro isso. Eu pensei nele para quem tem placa, cheirinho de placa na carote, 10%, 20%, 30%, 40%. Ou fiz um ultrassom abdominal e mostrou uma plaquinha na aorta abdominal. Ou já fiz um score de cálcio, meu score de cálcio é diferente de zero. Ou fiz uma angiotomografia de coronária e já vi que tem uma placa na coronária que eu tenho, então eu tomo tudo que está ali dentro. Eu tenho um stent, ou eu tenho uma cirurgia de revascularização, ou eu já infartei. Então, todo mundo que está nesse cenário vai se beneficiar disso daqui. Por quê? Os ativos que estão ali, todos eles, tiveram algum estudo mostrando redução na progressão da placa de ateroma. Então, aquela placa, exatamente, é para exatamente isso, Luísa, estabilizar a placa. Tá? Então, esse ativo aqui, ele foi pensado em estabilização de placa. Foi para isso que eu pensei nisso daqui. Tá? Ele acaba melhorando circulação de veia, de quem tem varize, isso tudo ajuda também. Tá? Então, por isso que eu deixei o nome provascular, até para a pessoa pensar assim, tem varize. Posso usar? Pode, vai ajudar. Mas não é para isso. É para estabilizar a placa. É para isso. Tá? Então, todo mundo que tem placa, ou que já teve evento, ou que tem evento, ou que teve AVC, ou que teve infarto, ou que teve. Tem que usar esse ativo. O que tem dentro dele? Tá? Então, vamos começar com uma duplinha, que é a centelha asiática e picnogenol. Por que é uma duplinha? Porque o estudo que mostrou e que viabilizou. Aliás, deixa eu só fazer um adendo. Tem muita gente aqui acompanhando a live, tem 300 pessoas aqui. Eu e o Sávio, a gente fez uma live no dia do lançamento da linha. Essa live, ela ficou salva no YouTube da Farms. Nessa live, esses estudos que a gente está falando aqui, eu coloquei na tela. Então dá para você ver o estudo, a relação do estudo, o que foi o desfecho do estudo, quantas pessoas participaram de cada estudo, está tudo lá escrito bonitinho. Então, se vocês quiserem complementar essa, essa live com a anterior, vale muito, muito a pena mesmo, tá? Para quem não tem nada, pode fazer mal esse prova vascular? Mal não, mas você vai gastar dinheiro à toa. O objetivo não é fazer você gastar dinheiro à toa. Então, tá, não tenho placa, não tenho nada. Vou tomar prova vascular para quê? Não toma. Vai gastar dinheiro à toa. Não fica dando dinheiro à toa para os caras também não, pô. Tá? Não, é verdade. Aqui a gente tem que ser honesto. Então, o que está dentro desse ativo ali? Primeira coisa, centelha asiática picnogenol. Essa duplinha, o que ela tem um estudo mostrando? Tem um estudo que comparou centelha asiática com picnogenol, aspirina, estilo de vida, e tem alguma outra coisa, alguma outra droga no meio também, que foi uma comparação de 6 grupos. No final desse estudo, eles acompanharam os pacientes com score de cálcio. Então, o score de cálcio é uma tomografia do coração para você poder avaliar a carga de placa que tem ali no teu coração, tá? No final desse estudo, o grupo que tomou picnogenol 100 miligramas com centelha asiática 100 miligramas, que é exatamente essa dose que está no ativo, foi o grupo que teve menor progressão de placa. Então, a gente nunca vai falar aqui de redução de placa. Vocês não esperem, quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu não vendo milagre. Então, assim, esse ativo limpa as suas artérias. Se você ouvir isso, é picaretagem, é pilantragem. Não tem ativo que vai limpar a tua artéria, tá? Agora, esse é um ativo que vai estabilizar suas placas para não deixar essas placas progredirem, porque tem estudo mostrando isso com centelha asiática e picnogenol. Tem um outro estudo com alho envelhecido mostrando o quê? Que o alho envelhecido foi capaz, através do Doppler arterial de carótida e do Doppler femoral, de diminuir a espessura média intimal das artérias, ou seja, a artéria está começando o processo de placa, ela começa a ficar mais grossinha, mais gordinha. Esse estudo mostrou que diminuiu essa espessura. Então, diminuiu a espessura média intimal da artéria, tá? Beleza? E isso é a pergunta que não faz o menor sentido, Elaine. Pode substituir a aspirina Prevent por esse?
Eu falei aqui, não é para substituir nada. Nada. Eu não faço isso nos meus pacientes do consultório, pra você ter uma ideia. Então, assim, ó, o que eu faço? Sabe ver minhas receitas? Tem remédio e tem suplemento. O suplemento ele é um potencializador, ele é um efeito sinérgico. Às vezes ele não substitui remédio. Então, jamais substitua um remédio nenhum por suplemento nenhum sem orientação de um profissional que entenda realmente o que está fazendo ali, tá? Não façam isso. Vocês podem usar, por exemplo, Túlio, eu tomo aspirina com estatina. Posso usar o Provascular? Pode, cara, demais. Você pode manter seus remédios e tomar o suplemento junto, tá? Por quanto tempo usar? Como é uma doença crônica, Luiz, você vai usar pro resto da tua vida. Então, assim, eu vou usar centelha asiática, piquenogenol, alho envelhecido e K2, que é o que tem aqui dentro, e pro resto da minha vida. Porque essa placa não vai sumir. Então, eu estou fazendo um tratamento de longo prazo. Eu estou fazendo um tratamento de estabilização dessa placa no longo prazo. Tá? Além do extrato de alho envelhecido, então, que mostrou essa redução média intimal e tudo, ele tem um estudo também com CAC-score, que é o score de cálcio, mostrando estabilização do score de cálcio, de redução de progressão do score de cálcio. Tá? Então, tem esse estudo também correlacionando isso daí, extrato de alho envelhecido. Depois, a gente colocou a K2, que é o quarto ativo do Provascular. K2, todo mundo sabe disso, né, gente? K2 é o GPS do cálcio. A gente está cansado de ouvir falar isso. Então, K2 é ótimo para mulher que está na menopausa, com osteopenia, com osteoporose, pá. Mas o que isso tem a ver com o vaso, com a artéria? É que quando o cálcio está em excesso no nosso organismo e existe uma falta de vitamina K2, esse cálcio ele pode depositar nas artérias. E aí tem alguns estudos mostrando que K2 em altas doses, que é o que a gente colocou aqui, então aqui está a dose dos estudos, tá? K2 em altas doses, ela diminui a progressão da calcificação das artérias. Então, estabiliza, não deixa progredir. É para isso. Beleza? Show de bola. E aí a gente já falou de todos aqui, o alho envelhecido, a centelha, Perguntinha, K2 e aqui o perguntinha que vai com Provascular, então, certeza sair na cabeça de todo mundo aí. queridinho aí Vocês para sabem que esse no tipo de sexteto tem principal. K2, vocês sabem que vocês viram aí agora que no Press Control tem o alho envelhecido. Ah, Túlio, eu posso combinar então o Provascular com isso? Pode, porque a dose foi pensada para não atingir dose máxima, para chegar em um perfil de segurança onde você possa combinar todos os suplementos da linha Card. Então, assim, Túlio, mas eu preciso tomar os 5. Eu tenho tudo que tem ali. Eu tenho colesterol alto, tenho pressão alta, estou com placa na carótida, quero usar o sexteto e eu preciso do EPA porque eu tenho placa. Pode usar os 5. Os 5, tá? Beleza? Foi exatamente uma dúvida hoje de uma paciente. Eu fiz Posso questão de utilizar desenhar para tal, isso, tal, né? Sabe? A hora pode. que a gente estava desenhando juntos, Associação. a gente estava pensando nas doses justamente para não deixar acontecer superdosagem de nada e nem acontecer baixa dosagem de nada, tá? Isso daqui é uma coisa que não faz sentido também, ô Jailson. Olha só, eu tenho Perfeito. osteoporose, posso usar o Provascular? Não, porque não é para isso. Ele é um ativo que ele é feito para outra coisa. Não é porque ele contém K2 que você vai usar ele. Você pode pegar e gastar menos dinheiro. Vai lá e compra uma K2 só, porque o que você vai precisar é K2, magnésio, boro, vitamina D, ou então você usa o sexteto. O sexteto tem K2, o sexteto tem vitamina D, tem magnésio, já vai te ajudar mais. O sexteto ajuda mais a osteoporose do que o Provascular, tá? Vai. Ah, peraí. Isso Perfeito. aí, ali estão Perfeito. perguntando, isso é verdade, E tem que por falar. último, Túlio, antes da gente Perguntaram da entrar K2 aí, com relação à depois. coagulação. Deixa eu só falar isso rapidinho para vocês entenderem. Tem um paciente só que está contraindicado, tanto o Boa, boa. sexteto Muito bom. quanto o provascular. É o paciente que toma um anticoagulante que bloqueia a vitamina K. Esse anticoagulante ele chama Marevan. O nome genérico comercial dele é Varfarina. Se você usa Marevan, Varfarina, você não deve consumir nem o provascular e nem o sexteto. Ah, Túlio, eu tomo aspirina, eu tomo clopidogrel, eu tomo Eliquis, eu tomo Xarelto. Pode tomar. Aí não tem problema nenhum. É inibidor de vitamina K. Beleza? Mas, sabe? Aliás, espera aí, mais uma coisa. Esses Vamos caras lá. aqui, ó, da E farmácia, eles estão todos super, hiper, ultra preparados, porque eles são farmacêuticos, a responder esse tipo de dúvida de vocês. Então,
interação medicamentosa, tive isso, tive aquilo, posso usar, não posso usar, tararararará, conversa com eles depois que eles vão tirando as dúvidas de vocês. Fiquem tranquilos, tá? Eles têm canal de WhatsApp, tem direct, tem um monte de coisa que estão ali para poder ajudar vocês mesmo, tá? Vai. E é importante até frisar que em cada canal nosso de comunicação existe um farmacêutico. Então, se você mandar uma mensagem no WhatsApp, seja do Rio, tem um farmacêutico lá. Se você for na farmácia do Rio, tem um farmacêutico lá. Se você for mandar uma mensagem no WhatsApp de Três Rios, também tem um farmacêutico lá. Na loja, também tem. Então, todos os nossos pontos aonde tem o contato do cliente, tem um farmacêutico para poder te ajudar. Tá? Então, fique tranquilo. Todos muito bem treinados, muito bem Zeni, foi estruturados para feito fazer para qualquer você, tipo, ué. tirar Eu tenho qualquer tipo pressão de alta e dúvida de colesterol você. alto. Posso usar? Pô, E a gente tá falando aqui que é para isso. top. Sexteto. E aí? Opa, saiu até errado aí, cara. E aí? Esse daí, Esse gente, aqui nós esse roubamos daí de é o que você, todo meu mundo pode amigo. usar. Então, assim, ó, eu não tenho nada e quero usar uma coisa para prevenir, para cuidar, para não deixar progredir, ou para prevenção cardiovascular. Mas não é só cardiovascular, tá na linha cardio, mas aí podia estar na linha saúde global, podia estar na linha câncer, podia estar na linha osteoporose, linha mulher, Vida. podia estar em qualquer linha. Então, assim, o sexteto, ele é para. Ah lá, o Guilherme, quero o meu sexteto. Você não mandou pro Guilherme ainda, né? Vacilão. Mandou? Tava dando beijinho no Olha quem tá cangote aí. dele que eu vi, né? Mandei, mandei. Tá roubando meu farmacêutico, hein, o Guilherme? Que eu tô de olho no você, hein, cara. Sai fora. O sexteto, então, gente, ele foi feito, na verdade, pensando em todo mundo. Então, assim, ó, pô, eu uso um polivitamínico XYZ. Vai ser muito melhor, mas muito melhor você usar um sexteto do que usar um polivitamínico. Por quê? Vamos lá. O que tem dentro do sexteto? Tem os meus 6 queridinhos. E não é só os meus 6 queridinhos. São 6 queridinhos de qualquer pessoa que entenda de suplementação. Se você conversar, por exemplo, com o Flávio Passo, ele vai te falar, o CC dele é esse aqui. Se você conversar com o Vitor Sorrentino, ele vai falar que esse aqui é o CC dele. Se você perguntar para o Luciano Bruno, ele vai falar que esse aqui é o CC dele. Se você perguntar para o Guilherme Peck, ele vai falar que esse aqui é o CC dele. Por quê? Se você pode perguntar assim, ó, você pode levar 6 suplementos para uma ilha deserta. Vai ser esses 6 suplementos. Todo mundo vai responder a mesma coisa. Por quê? Porque todo mundo precisa suplementar esses 6 aqui. Então, o que é o sexteto? São 6 suplementos que todo mundo deveria suplementar. Todo mundo deveria suplementar. Primeiro deles, magnésio. Túlio, por que todo mundo precisa suplementar magnésio? Magnésio ele participa de mais de 300 reações do nosso corpo. Magnésio está em deficiência hoje em dia na nossa alimentação. Magnésio não tem mais no solo. O solo do Brasil é pobre em magnésio. As frutas, verduras, legumes, tudo está com deficiência de magnésio. Então, suplementar magnésio hoje é realmente algo fundamental. Eu falo que não é uma escolha, é fundamental você suplementar magnésio. Tá? Depois do magnésio, a gente colocou vitamina D junto com K2. Então, vitamina D é o segundo e K2 é o terceiro. Vem a história. Vitamina D, Túlio, quanto vocês colocaram? 2.000 I, igual eu falei com vocês. É a dose que vai ser padrão para a maioria das pessoas. Eu preciso tomar mais. Você tem duas opções. Ou você toma 2 comprimidos, ou você toma 3 comprimidos, ou você compra vitamina D por fora. Não. Pô, eu vou tomar um sexteto e vou comprar mais 2.000 I de vitamina D por fora. Tá, beleza. Tá valendo. Tá? K2. K2 é GPS do cálcio. K2 é para impedir que ele vá para a artéria. K2 é para jogar esse cálcio para dentro do teu osso, do teu dente. Então, K2 é fundamental. K2 está aí para isso. Por que vitamina D e K2 tem que suplementar? Vamos lá. Você não é um surfista havaiano que fica o dia inteiro exposto ao sol. Você não é um trabalhador rural que trabalha sem camisa o dia inteiro. Você não é um vendedor de picolé de praia que agora não está andando mais com camisa ultravioleta. Você cuida da exposição solar por medo de câncer. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente está vivendo uma pandemia de deficiência de vitamina D. Só para vocês terem uma ideia. Brasil, hoje em dia, até hoje, coloca dentro do resultado dos exames laboratoriais vitamina D boa acima de 20. Estados Unidos já mudou. Estados Unidos coloca vitamina D acima de 30 como boa. Então, é importantíssimo a gente suplementar a vitamina D, tá? Vitamina K2.
Você não é um asiático que come natô. Você não é um asiático que come soja fermentada. Você é um ocidental comedor de trash food, de comida que não é rica em vitamina K, não é rica em vitamina K2. Então, suplementar a vitamina K2 para a tua realidade ocidental é fundamental. Tem que usar K2, tem que suplementar K2. Ainda mais que essa duplinha de D com K2, elas funcionam em sinergia, tá? Quarto ativo, coenzima Q10. Todo mundo precisa suplementar coenzima Q10? Todo mundo não. Mas olha só, a partir dos 25 anos de idade, a coenzima Q10 começa a cair no nosso organismo. Então a gente começa a produzir menos coenzima Q10 a partir de 25 anos de idade. A partir dos 40 anos de idade, despenca. E a partir dos 60, quase zero. Então, assim, eu tomo vitamina, eu tomo a Coqué10 desde os 33 anos de idade, tá? E eu estou aumentando minha dose progressivamente. Então, coenzima Q10 é um cofator, ele é um cofator em geração de energia mitocondrial, ele é um antioxidante natural que o nosso corpo produz, então ele é um anti-envelhecimento natural. E como ele vai caindo, a gente tem que suplementar. Então, K2, ó, coenzima Q10, fundamental nessa suplementação aí, tá? Ah, Túlio, mas tem coenzima Q10, tipo a Maxolve, a Cava Q10, tal, que são excelentes. Então, e são muito melhores do que a coenzima Q10 que está no sexteto. Se a gente coloca isso aqui dentro do sexteto, vai lá para cima o valor e ninguém compra. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Então, Túlio, eu quero tomar a melhor coenzima Q10 do mundo. Tá ali dentro do sexteto? Claro que não. Claro que não. Então você vai lá e compra uma Cava Q10 da vida e pronto, acabou. Tá? Além disso, a gente colocou cúrcuma. Cúrcuma é a última ali antes do ômega. Por que eu coloquei a cúrcuma? A cúrcuma, ela é de longe, o fitonutriente, o fitoterápico que mais beneficia a maioria das pessoas no Brasil e no mundo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, existe um estudo de revisão da literatura sobre cúrcuma que chama The Golden Spice of Cardiovascular Disease, ou seja, a especiaria de ouro para as doenças cardiovasculares. Tá? E quando a gente vai ler esse estudo, cara, você vê que ele melhora perfil lipídico, melhora a taxa de oxidação do LDL colesterol, melhora a pressão arterial, melhora a função endotelial. Ele tem vários, múltiplos benefícios, onde dentro de uma linha cardio ele não poderia ficar de fora. Só que, além disso, ele é um anti-câncer, ele é um anti-inflamatório, ele é um antioxidante, ele tem um potencial antiviral, antimicrobiano, melhora da imunidade. Então, ele tem múltiplos benefícios. Então, ele também não podia ficar fora do meu sexteto, que eu amo a cúrcuma, a curcumina, é uma paixão minha mesmo. Então, não tinha jeito de ficar fora. E por último, o ômega, gente. Aí muita gente questiona, e eu acho que deve te questionar também, porque já me perguntaram muito disso. Por que não vende só o sexteto sem o ômega? Direto, Por vários motivos. direto. Primeiro deles, porque chama sexteto, tem que ter 6, né, gente? Então, esse é o primeiro motivo, número 1. Senão eu chamava quinteto. Segundo motivo é que, com o uso do ômega vindo junto, a gente garante um ômega de qualidade. Tem muita gente por aí sendo enganada usando o ômega 3 vagabundo, usando o ômega 3 que não tem um selo de segurança, usando o ômega 3 que não tem uma boa concentração de ômega dentro da cápsula. Então, esse ômega aqui é uma garantia de você estar usando um bom ômega 3. E o custo agregado junto com o sexteto, a gente conseguiu colocar num valor muito baixo para um ômega. Então, se você for comprar um ômega separado, só para vocês terem uma ideia, um ômega separado e uma vitamina D e uma K2 ou Q10, qualquer uma dos dois, você já vai pagar muito mais do que o valor dos 6 juntos ali. Então, a ideia era garantir qualidade, a ideia era garantir preço e acessibilidade, como eu falei para vocês desde o início, tá? E dentro do ômega ali vem 60 comprimidos. 60 comprimidos. Então, é para tomar 2 por dia, que seria uma dose mínima, assim, ó, uma mínima de ômega 3. Eu aconselho a tomar 4 por dia. E aí comprar um ômega 3 separadinho para você tomar 2 de manhã e 2 de noite para poder complementar isso daí. Beleza?
Perfeito, Túlio. E, assim, o pessoal está perguntando sobre preço, sobre se envia para todo o Brasil. Vamos lá. Preço, pessoal, a gente não está aqui para ficar falando de preço, a gente está aqui para informação. Se quiserem ver preço, tá promocional, tá num preço diferenciado. A gente ainda consegue trazer um preço diferenciado para vocês. Tá lá, quando vocês entram no site lá, tá lá quanto é e quanto que a gente está conseguindo fazer. Então, o link tá ali na bio ali. Entra lá, vê lá, você consegue pedir diretamente pelo site. Tem dúvida? Manda aí para os nossos farmacêuticos durante os nossos atendimentos via WhatsApp. Tá todo mundo lá pronto para esperar. Enviar todo o Brasil. Tá? A gente envia para todo o Brasil e fora. O Túlio já falou sobre isso também. A gente faz envio para outros países, a gente faz a consulta para o outro país para ver se há possibilidade do envio ou não. Mas a maioria dos países a gente consegue fazer esse envio também dos suplementos. Outra coisa que o Túlio falou muito importante é, a gente fez uma live de mais de 2 horas que está no YouTube. Se você quiser saber um pouco mais sobre cada estudo que o Túlio acabou de falar aqui, mas da onde que está esse estudo? Qual que é a referência desse estudo, principalmente para médicos aí? Tem lá no nosso YouTube, então você vai digitar lá Farms no YouTube, vai ter lá, a live hoje já está com mais de 5 mil visualizações, se eu não me engano, no YouTube. Então, assim, é uma live que muitos profissionais também procuram ela para tentar se atualizar e tentar entender um pouquinho mais sobre a linha cardio aí. Então, Túlio, cara, queria ir. Você quer tirar. Deixa eu só ver aqui um. Não, não tem perguntas aqui. Não, então, Mas eu acho estão que fazendo a um monte ideia de é pergunta essa. aqui A gente já no direct, tirou gente. bastante dúvida do No coisa pessoal. aqui, ó. A ideia é que todo mundo use o sexteto. Então, assim, ó, perguntou, eu tenho um filho de autista de 17 anos. Então, sexteto pode usar para qualquer pessoa acima de 14 anos de idade. No autismo vai ajudar. Com certeza, não tem como atrapalhar, vai ajudar. Ah, eu tomo anastrozol, posso tomar? Pô, se a gente não colocou como contraindicação, pode usar, não tem problema nenhum, tá? Então, essas dúvidas mais pontuais, mais específicas, procurem o farmacêutico, resolvam diretamente com a farmácia, porque senão a gente fica gastando tempo aqui na live para um por um e a gente não vai trazer benefício para todo mundo. Lipoproteína A não tem nada a ver com nada disso. Eu te sugiro ler, escuta, bate no YouTube. Aliás, tem um monte de gente que não sabe disso. Eu tenho um canal do YouTube que eu faço um monte de vídeo exclusivo lá. Entra lá no meu YouTube, bate assim, ó, lipoproteína A. Tem um vídeo meu explicando tudo sobre lipoproteína A. Eu tenho lipoproteína A de 123, nada abaixa a lipoproteína A. Esquece abaixar a lipoproteína A. Esquece. Essa é a minha dica para você, tá? Live vai ficar gravada, tá, pessoal? Quem tá com dúvida aí, obviamente a gente vai deixar aí quem começou do início, pegou no meio, enfim, vai estar aí gravada para todo mundo aí. Assim que acabar a live aqui, a gente posta lá e marca o Dr. Túlio aí. Horário de Pode. tomar os Ó, suplementos, Túlio. vamos lá. Legal. Podemos tirar essa Sexteto. dúvida do Tem pessoal vitamina aí? D, tem Vamos K2 de lá. manhã. Então, tudo que for para te deixar mais energizado, mais ligado, de manhã. Ah, quero tomar junto com uma refeição. Melhor ainda, junto com o café da manhã. Então, vai ser melhor absorvido, tá? Ah, não, eu estou em jejum. Então, toma junto com o almoço. Quebra teu jejum e toma o suplemento no almoço. Pode ser também, tá? Ah, eu quero tomar de noite. Aí não. Aí é burrice, porque a vitamina D vai competir com a melatonina, vai te atrapalhar, não vai valer a pena, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Coenzima Q10 também pode atrapalhar. É... O pró-vascular. O pró-vascular você pode tomar qualquer hora do dia, a hora que você quiser, tá? O pré-control, qualquer hora do dia, a hora que você quiser. O super, o super EPA, com as refeições. Então, assim, ó, com o café, com o almoço, com o jantar, tá? Quiser dividir em 3 tomadas, quero tomar um comprimido 3 vezes ao dia, quero tomar. Por exemplo, vou te falar como que eu tomo. Eu tomo 2 no café, um no almoço e 2 na janta. Então, é como eu tomo meu super EPA. Então, você pode tomar junto com alguma refeição, tá? E o colesterol qualquer hora do dia, tá? Qualquer hora do dia, mas como ele é tomado em 2 vezes ao dia, eu te aconselho a tomar de manhã e de noite, independente se vai estar ou não com refeição, tá? Ah, o pessoal tá perguntando ali se o CC tem uma cápsula. É uma cápsula, tem o quinteto. Então, uma cápsula, ali tem 30 comprimidos. Uma cápsula tem o quinteto e o ômega você tem que tomar 2 ou 4 cápsulas, igual eu falei. Aí seriam 2 de manhã e 2 à noite. Então, você pode tomar junto? Pode tomar junto. De manhã tomar 2 ômega e uma cápsula do sexteto. E à noite tomar mais 2 ômega? Pode também, sem problema nenhum, tá? Ah, e o sexteto foi feito com uma dose que
é Túlio, efetiva para todo mundo, mas se quiser tomar de 1 até 4 comprimidos, é a dose máxima. 4 comprimidos de ceceto, pode tomar, sem problema nenhum também, tá? Beleza? perfeito, Túlio. Não sei se você está O escutando os Sábio sinos tem aí, maior o cara de badalado coroinha da dos igreja. sinos Você aí. é coroinha, né, Tá dando cara? para escutar Você aí? gosta de falar tudo. Eu sei disso, cara. Eu moro do lado da catedral aqui em Juiz de Fora, cara. Toda Valeu, semana Sábio. o sino tá. Pessoal, muito obrigado, Túlio. Obrigadíssimo aí pela live. Fechando com um sino de ouro aí. Muito obrigado mesmo pela participação, cara. Continua, pessoal. Nosso site tem todos os produtos com preço. Estamos enviando para todo o Brasil. Dúvida, manda do nosso WhatsApp e a gente está sempre Manda, disponível aí para poder manda as atender dúvidas para vocês. Tá bom, eles. pessoal? Não manda Túlio, para mim, novamente, cara. tá bom? E eles têm equipe para responder, eu não tenho. Só eu que respondo. Certinho, pessoal. Obrigadíssimo. Até mais. Obrigado a todos aí. Ó, suplemento não é remédio.